Glória a Deus. Boa noite, igreja. Essas máscaras deixam a gente achar que o povo não está falando, né? Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Que prazer estar aqui com vocês. Que alegria estar aqui com vocês. Falei para o pastor Ciro, você já trouxe muito baiano para pregar aqui? Quase eu trazia um bem-embal, irmão. Levanta a sua mão direita. Você veio no melhor lugar que você poderia estar. Você pode fechar seus olhos, Pai? Debaixo desse mover que o Senhor já passeia no nosso meio, debaixo desse ambiente, já nos encontramos com a Tua presença, lugar esse que podemos dizer o melhor lugar que eu poderia estar. E quando Davi entendeu esse ambiente e atmosfera, ele escreveu: um dia neste lugar vale mais do que 1000 em qualquer que seja outro ambiente. Os teus filhos que estão com as mãos levantadas, eu peço nesse momento que essas mãos estejam direcionadas a mim e me abençoe, para que eu fale da tua palavra com ousadia, coragem, trepidez e cheia de unção com a tua presença, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus bem forte, e aproveita que suas mãos não têm máscara, aplauda bem mais forte, aleluia! Glória a Deus, amém. Pode sentar no seu lugar. É um prazer estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ciro. Essa igreja é uma fonte de inspiração, não pela sua tecnologia e sua estrutura, mas como Deus tem se movido desde o primeiro Paz Seja Convosco dado sobre os céus de Limeira e não parou até hoje. Como é uma igreja pioneira, uma igreja militante de um evangelho que Cristo salva. Que Cristo salva. Batiza com o Espírito Santo. Ele cura. Levanta sua mão e diz assim: Ele cura. É um tempo de morte, de doença. Essa igreja já pregava isso tanto tempo. Jesus cura. E essa mensagem, que em breve voltará, tem firmado essa igreja com 4 pilares, tem sustentado a fé de multidões. Eu sou fruto do evangelho quadrangular lá no sertão da Bahia, amados. Essa igreja, ela está em grandes centros no mundo inteiro, mas é uma igreja que vai em vilas, povoados. É uma igreja que não tem fronteiras. Essa é uma igreja que ela foi tão perseguida, e é tão perseguida porque ela é uma igreja missionária. Ela não vê dificuldade, porque a unção e a visão de alcançar o perdido a qualquer custo nos faz ir aonde muitos nem olham e nem sabem. Lá no sertão da Bahia, uma cidade chamada Malhada de Pedras, um missionário chamado Floriano abre uma tenda quadrangular, e naquele lugar, amados, a minha mãe entrou depressiva, doente, triste, e quando ela ouviu o evangelho, ela não suportou ouvir apenas, ela se entregou. Meu pai, meus irmãos, fomos alcançados, e Deus fez uma obra tão maravilhosa, que só a salvação já valia, mas mudou da água para o vinho em tudo. E em saudação por essa igreja, eu louvo a Deus pela história da Quadrangular em Limeira, que nos inspira, que nos motiva. Quero louvar a Deus pela vida das nossas lideranças, pastor Mário, pastora Bianca, pastor Toninho, pastor Osaide e o pastor Ciro. E se você pode aplaudir o Senhor bem forte, porque são os homens que têm feito a diferença na nossa geração. Amados, nesse momento, talvez você não me conhece, que bom, amém? Fui pregar em uma grande conferência, pastor Ciro, e a menina lá me recebendo na porta da igreja, tinha outros nomes nacionais pregando, e eu fui lá pregar.
E aí eu chegando na porta da igreja, eu vi você num cartaz, a menina falando para mim, lá na porta da igreja. Tem aquelas pessoas que têm aquelas falas simples, né, que fala sem pensar. Os dos cartazes eu conheço, agora o senhor nunca vi falar. Aí eu falei, poxa, mas deixa eu te falar uma coisa, filha. Não se preocupe com o pregador, se importe pela mensagem. A gente vive, eu pregando para ela, a gente vive um tempo que a gente fica muito de olho no pregador, quem é o pregador, de onde ele veio e tal. E a gente esquece que o importante não é o pregador. O importante é a mensagem. Então você não me conhece, que bom, mas você vai conhecer a palavra que nós vamos ministrar. Diga assim comigo, vencendo o medo. Uma mensagem, ela é gerada na vida do pregador por experiência e através de revelação. Essa tem a ver comigo de experiência. E a gente vai ler, vai passar aqui no telão, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, o que é o medo? Primeira, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, perdão. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu queria que vocês pudessem ler comigo o que é o medo. Está um layout novo aí, tá? Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim. Vamos todos ler? 1, 2, 3. Pô. Eu tenho quase certeza que os homens estão atrapalhando as mulheres. Só as mulheres, 1, 2, 3. Eu estava errado, hein? É os homens que estavam tentando acertar e as mulheres atrapalhando. Só os homens. 1, 2, 3. As mulheres podiam aplaudir o Senhor pela vida dos homens? Amém? O que é o medo? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Eu não quero falar hoje do medo, da prudência. Pastor, você tem medo? Eu tenho medo. Se eu ver um pitbull sem uma corrente, às vezes pode estar com a corrente, dependendo, se não estiver amarrado, eu saio correndo. Esse é o medo da prudência. Pastor, você tem medo às vezes de altura? Tenho medo de altura. Tem pessoas que têm um nojo que geram medo. Quer ver, as mulheres aqui amam ver uma barata? É linda, né? Vocês ficam normalzinha, coisinha linda, as asinhas dela. Não, eu não quero falar sobre desse medo. Eu quero falar de um medo que por muitas vezes ele é da parte de demônios, demoníaco. Diga assim comigo, o medo é um espírito. Preste atenção. E se ele é um espírito, aonde ele está trabalhando? E por que ele está trabalhando? O outro versículo que nos afirma sobre que o medo, muitas vezes, ele tem trabalhado de uma forma perigosa, é Romanos capítulo 8, versículo 15, que diz assim: pois vocês não receberam um espírito de quê? Que os escravizem, para novamente temer, quer dizer, ter medo, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio a qual clamamos o quê? Nós viemos aqui hoje nessa noite trazer sobre o seu coração, vencendo o medo. Amados, eu tenho alguns versículos que eu pedi ali o Carlinhos para estar me auxiliando nisso. O medo não é um sentimento, sim um espírito. Eu quero falar a primeira coisa, que o medo ele trabalha para escravizar. Isso está em Hebreus capítulo 2, versículo 14 a seguir, que diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o quê? O diabo. Olha o próximo versículo.
e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Primeira coisa que você precisa entender é que o medo, ele tem o poder de escravizar. O medo tem esse poder de nos escravizar. Deus te trouxe aqui hoje para trazer uma palavra aos teus corações, aos nossos, sobre como vencer o medo. E nesse momento, seu pastor, você está falando de medo, sim. O segundo, eu quero falar que o medo, ele nos faz ver, preste atenção, o que não existe. O medo nos faz muitas vezes falar do que não existe. E pior, o medo nos faz afundar. Aonde está essa palavra? Essa palavra está em Mateus 14, 27 a seguir. E eu quero que você leia, porque muitas vezes você, vendo o que está na palavra, você vai entender quando chegar o momento de pregar essa palavra. Diga assim comigo: medo me faz ver, falar e o pior, afundar. Isso está nessa passagem, em Mateus 14, a seguir diz assim: e os discípulos vendo, andando sobre o mar, assustaram-se dizendo: é o quê? Não, vamos, me ajuda aí. Dizendo: é um fantasma. Existe? Deixa eu pegar um gancho aqui, pastor Ciro. Meu pai nasceu numa rocinha chamada Sapé. E tinha um carreirinho que os antigos sempre falavam que era meio assombrado. E naquele tempo, ele contando essa história para nós, houve um tempo que ele não era da igreja. O pessoal falou assim: olha, passar ali quase meia-noite, um negócio branco nas árvores começa a se mexer e faz um barulho, e a gente sai correndo, não continua o caminho. Meu pai, vixe, vamos falar num tempo que ele falou assim: Ave Maria, coisa daquele tempo, matuto baiano. E uma certa vez ele saiu do bar e tomou todas, e ele foi meio tomado, e quando chegou lá estava o vento batendo e um trem branco, e o vento soprava e um negócio branco. Você sabe que bêbado é valente, né? Ele arrancou um facão e partiu para cima e foi subindo naquela árvore, e toma facão para cá, toma facão para lá, e ele cortou um galho, e aquela coisa branca caiu, e ele foi com um facão naquela coisa branca, enfiava e batia, e ali mesmo ele caiu em cima daquela coisa branca, acordou no outro dia, em cima de quê? De um saco branco de linhagem. Diga assim: fantasma não existe. Mas olha essa base de novo, veja aqui comigo, dizendo: é um. Por quê? E gritaram com medo. Passa. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Estou falando igual Jesus falou no meio do mar. Passando o versículo. Próximo. E ele disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir a ter com Jesus. E o próximo versículo revela: mas sentindo o vento forte, teve o que, amados? E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Olhe para mim aqui. Diga assim: o medo me faz ver, falar e afundar. Está claro isso? O medo, ele cria essa reação, ele causa em nós. Eu lembro no início dessa pandemia, eu assisti um vídeo que o senhor postou, da pastora Zaide, e ela liberou uma palavra que eu fiz uma mensagem lá na minha igreja. O povo de Deus, eu vou falar de novo aqui, ela liberou uma palavra, eu vi ali que era num quarto, e ela dizendo, trazendo fé, mas ela liberou uma palavra que virou uma mensagem lá no Vale do Jequitinhonha. O povo de Deus, quem cuida é Deus. Levanta sua mão e diga assim: a minha profeta falou. O povo de Deus, quem cuida é Deus.
Você quer aplaudir, glorificar, faz alguma coisa? Eu poderia falar muitas coisas de sintomas do medo, mas vamos pular agora como vencê-lo. Como vencê-lo? E aqui começa essa mensagem, que a única forma de vencer o medo é o expulsando. Como eu falei no início, diga assim comigo: o medo é um espírito. Então a única forma de expulsar o medo é expulsando esse espírito. Para quê? Para que o espírito de coragem seja derramado em nossos corações e a gente venha romper com barreiras, muralhas, e a gente venha passar por cima daquilo que tanto cresceu nas nossas bocas, aquilo que tanto cresceu sobre os nossos olhos, aquilo que tanto cresceu nos nossos ouvidos, aquilo que tanto cresceu que a gente às vezes se sente afundado. Tem pessoas que não estão vindo cultuar porque deram tanta moral para o vírus que agora é refém das suas palavras. Tem pessoas que não conseguem mais vir porque criticou tanto quem estava saindo de casa, falou tanto e agora pelo orgulho fica lá no coração. Eu sei que no início não foi fácil para ninguém. Amém? Vamos vencer esse medo agora? Ageu capítulo 2, e a partir do versículo 4 nós vamos ter aqui essa palavra, como vencer o medo. Eu gostaria muito que vocês pudessem receber essa palavra. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês. Não vou falar de novo, porque eu estou com vocês. Meu irmão, levanta a sua mão e diga assim: Deus está fazendo uma declaração. Você não está só. Vira para quem está do seu lado, aponta o dedo assim, ó, calma, você não está só. Você pode aplaudir essa palavra, receber isso no teu coração. Olha o que o Senhor está falando, deixa aqui no telão essa leitura. Declara o Senhor, é uma declaração, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Olha o próximo versículo. Esta é a aliança que fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito. Diga assim, lugar, fala mais forte, lugar de escravidão. Olha o que o Senhor está dizendo, que fiz com vocês essa aliança, quando vocês saíram do Egito, o meu Espírito está com vocês, não tenha medo. Diga assim, Deus fez uma aliança comigo, através de um derramamento do seu Espírito. Amados, o que o diabo mais está tentando fazer, não é que pessoas morram com o vírus, porque pastor Ciro, quem achou que as pessoas de mais riscos são o que o Ministério da Saúde declarou, a OMS, mentiram. As pessoas de mais riscos são as pessoas que estão deixando de cultuar. Essas são as pessoas que estão correndo mais riscos. Alguém está aqui comigo? Escuta, o medo, ele trabalha, não vou para a igreja. Amados, eu cheguei aqui hoje, meio-dia e pouco. Fui almoçar em uma churrascaria, entupida, pastor, de gente. Carlinhos, eu pensei que não tinha lugar, irmão. Sabe o que eu fiz como esperto? Baiano é inteligente, tá? Baiano, para não ficar em pé e não trabalhar muito, ele pensa. Eu vi uma fila gigante para pegar carne. Vi umas 2 mesas. Eu falei para o meu amigo que veio trazer, o pastor Luciano. Falei, pastor, fica aqui. Eu não estou nem querendo comer churrasco. Vou pegar uma saladinha. Vou passar a fila. Gente, estou passando a fila porque eu não vou pegar carne. Tudo bem, povo? Tudo bem, tudo bem. Só que ninguém viu, pouca mesa. Eu acho que só o baiano viu. Corri lá, peguei sua salada, sentei na mesa. E comecei a reparar aquilo. Criança recém-nascida estava lá de colo. Eu estou com uma menininha de 7 meses em casa. Idoso para bater de pau, falar igual baiano, meu irmão.
gente assim, estava apertado. Eu acho que é Gaúcho Grill, é para aquele lado, estava assim, mano. Assim, eu falei, meu Deus do céu, será que isso é fome? Não tem nem mais medo de morrer esse povo? Assim também, a gente pode estar pensando, eu te pergunto aqui, irmão, você, ainda bem que está passando na internet, com todo respeito, sua quarentena, você se manteve, amém. Mas se essa pandemia durar ainda 1 ano, você vai ficar em casa? Se durar 2 anos, nós vamos ficar em casa. Escute aqui o que eu estou te dizendo, essa igreja tem uma das tecnologias mais de ponta que eu conheço. Mas fala para quem está sobre assim, algo substitui. Vim à casa do Senhor. Amados, olhe para mim aqui, por quê? Eu não vou até o último versículo, mas o último versículo tem uma declaração. Tem uma declaração do Senhor dizendo bem assim, e neste lugar, que aí está falando da casa dele, aonde a gente tem essa reunião coletiva, aonde não temos mais membros, mas se tornamos um corpo de Cristo, a Bíblia diz assim, neste lugar vos darei a paz. Amados, olhe para mim aqui, essa palavra que o Senhor estava chamando a atenção de Zorobabel, de Josué, e para o povo, é para que o povo pudesse voltar a priorizar a casa dele, é para que o povo pudesse visualizar a casa dele. Aquele povo estava todo mundo com a sua casa forrada, a sua casa confortável, o povo estava acomodado nas suas casas, achando que era o lugar mais seguro do mundo, e o templo, a casa do Senhor, estava às ruínas, estava esquecido, irmão. E Deus chama aquele povo, coragem, vamos construir. Foi destruído, mas vamos levantar. Mas foi muito formoso, glorioso. O que Salomão fez foi algo que não tem como a gente fazer. Amados, pare com isso. Porque, levanta sua mão e diga assim comigo, quando o céu quer fazer, diga assim, quando o céu quer fazer, a terra não vai impedir. Você pode aplaudir, glorificar o Senhor bem forte. Mais 2 versículos e vamos para o fim. Diga assim comigo, para vencer o medo, eu expulso esse espírito que muitas vezes entrou na sua casa pelo televisor, pela internet. Talvez esse medo entrou na sua casa pelo um vizinho, talvez por esses milhões de vídeos que a gente vê um cara com jaleco branco e fala, gente, isso está acontecendo, e vem tanta informação, é tanta seta, tanta coisa acontecendo. E a gente tem que expulsar tudo isso. Antes da pandemia, o Senhor me pediu para fazer uma coisa, pediu para mim, tá? Não estou falando que pediu para vocês. Eu entrei na casa nova, uma casa pastoral que a gente construiu na igreja, e comprei 3 televisões top, e aí eu estava agendando um cara para colocar lá as TVs, os canais. O Senhor, deixa sem. Eu falei, sim, deixa sem, como assim? Deixa sem. Amém, amém. Só deixei lá tudo que for passado no YouTube. A gente deixou o YouTube liberado lá. E quando chegou essa pandemia, isso foi setembro do ano passado. Quando chegou a pandemia, amados, em alguns momentos eu encontrava com pessoas, pastor Ciro, na minha cidade pequena, que estava tão tremendo. Não é que eu não estava acompanhando, mas a minha televisão em casa não ficava ligado, e parece que eu estava um pouco fora do que estava acontecendo. Eu quero te dizer uma coisa, eu sei do risco, eu sei do perigo, de fato é uma pandemia, tem pessoas, e a gente conhece pessoas. Quando essa pandemia praticamente começou ali, início de março, amados, os cultos da minha igreja teve que ser interrompido. Eu levei a igreja a orar, eu fiz um pacto com a cidade de orar em favor dos fragilizados, das áreas de risco dessa pandemia, meia-noite, meio-dia. Aí quando morre a primeira pessoa de Covid em Mata Verde é da igreja. Eu interrompi culto sem decreto, voluntário. Pastor, isso não é falta de fé? Não, irmão, não é falta de fé. Prudência. Leis são leis. Aí interrompi os cultos, e aí quando veio a primeira vítima do Covid, é um senhor de idade, que eu ganhei para Jesus, eu batizei nas águas, servi a última ceia para ele, uns 2 meses e pouco, em um culto presencial. E ele não pegou o vírus na igreja, a família já rastreou tudo. Eu vou falar uma coisa para vocês, não é na igreja que pega vírus,
Eu deixei essa palavra lá. Não é na igreja que pega, a gente pega em churrasco de família. A gente, numa churrascaria dessa que eu fui, esse senhor contraiu numa viagem, fazendo tratamento médico. Ele estava bem debilitado. E o motorista, parece que foi assim a história que a família me passou. Quando voltou da viagem, o motorista testou positivo e aí o senhor. E aí eu fui falar, Senhor, justamente da minha igreja. E o Senhor, cabeção, mais de 10% da cidade é da sua igreja, então dá glória. Eu falei, mas Senhor, ele falou, ó, tire a culpa, porque você se comprometeu em orar. E quando você ora pela sua família, quando você ora pela sua igreja, e se alguma coisa acontecer, descansa, porque você orou. Você se comprometeu em orar. Eu saí do meu quarto de oração e falei, glória, eu não tenho culpa, não tenho medo. Amados, acabou. Mas eu quero te dizer que eu encontrei com pessoas que estavam, parecendo que o mundo estava acabando. Eu falei, ó, do jeito que você está me falando, Jesus voltou e a gente ficou. Não é assim não. E, amados, eu estou dizendo que eu tenho 3 filhos, o Jaime de 13, o Jaime filho, o Arthur de 8 e a Emília, que nasceu em 26 de fevereiro, uma recém-nascida. Com 30 dias levei ela para a igreja, apresentei num altar, no meio de pandemia. E até hoje não perde culto, está lá. Alguém está aqui comigo? Alguém está aqui comigo? Vença o medo, expulsando esse espírito de más notícias, de maldição. O segundo para vencer o medo é a oração que nos batiza com espírito de coragem. Isso está em Atos capítulo 4, versículo 29. Estou chegando já no fim. Vamos lá? Olha Atos 4, 29 a seguir, que diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles. Que ameaça deles? O mundo se reuniu contra o cristianismo, amados. Da mesma forma que fez com o Senhor Jesus, queria fazer com qualquer um que seguia o Evangelho. A igreja estava debaixo o tempo todo de ameaças de morte, de prisão. Alguém está me ouvindo aqui? Você vai ter alguns capítulos depois a morte de Estevão. Olha aqui o que está dizendo a palavra. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Olha o próximo versículo. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do teu santo servo Jesus. Olha o próximo versículo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe quem está falando essas palavras aqui para uma multidão? Mais de 3.000 pessoas. E ecoava essa voz em cada lá, em cada casa. É o apóstolo Pedro, aquele homem que negou Jesus 3 vezes por causa de medo. 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 É o apóstolo Pedro, que estavam todos reunidos numa casa. Atos 2. Pedro, que teve coragem de negar Jesus por 3 vezes, para pessoas simples, a qual chegava assim, mas você não andava com ele? Esse Pedro medroso, esse Pedro que ficava com medo de se expor, de crer, é o Pedro do capítulo 2 de Atos, que estavam todos reunidos num lugar, e de repente um vento impetuoso encheu a casa, e todos que estavam assentados ficaram cheios do Espírito Santo. E esse Pedro sai dessa casa com esses homens e mulheres e anuncia para o mundo inteiro uma superação de medo que só o Espírito Santo consegue fazer. Quando Pedro está falando isso aqui é para uma multidão, amados, que estão debaixo de jugo, de setas. Olha para mim aqui, pastor. Quando essa pandemia começou, você não ficou com medo? Fiquei. Diga assim, não tem nada de errado ter medo.
Me ajuda a pregar? Vira para a pessoa do outro lado, você está mais perto dela do que eu. E assim, não tem nada de errado ter medo. O errado é o medo ter você. Eu ter medo, eu controlo ele. Uma hora eu pego ele, coloco no bolso, uma hora eu falo, chega, para. Mas quando o medo me tem, ele faz o que ele quer. E como quer, na hora que quer. Pessoas com medo começam a transpirar da hora da outra, outras se desmaiam. E sabe por que o Senhor me trouxe aqui para te falar algo sobre o medo? Porque é muito importante você aprender sobre o medo. Mas está falando demais, pastor, nesse tempo. É bom, porque segundo Jesus, o medo é um dos sinais dos últimos dias. A Bíblia diz que os homens, por receber tantas notícias do que vai acontecer no fim, desmaiarão de medo. São homens que não têm medo, é o medo que tem eles. Amados, olhe para mim aqui. Eu conheço pessoas que não têm coragem de entrar em um avião. Eu levo pessoas para Israel. Lá de Mata Verde, sim, lá do Vale do Jequitinhonha. Eu tenho uma amiga pastora que pastoreia um povoado, pastora Neuza, cerca de 1000 pessoas, algumas famílias. Ela é da minha região. Ela faz tantas coisas extraordinárias, pastor. Eu falo, pastora, qual é o segredo? Ela fala, o segredo é de você estar na roça, mas a roça não está em você. O segredo muitas vezes é você estar em uma geografia que é tudo limitado, tudo é escassez, mas isso não está em você. Eu posso estar na roça, mas a roça não está em mim. Eu posso estar em um tempo de pandemia, mas a pandemia não está em mim. Alguém me ouve aqui nessa noite, alguém escuta essa voz. E o tempo continua. Escute isso aqui. Aquele povo estava debaixo, irmãos, de um jugo pesado. Imagina você que está congregando aqui agora, pastor. Imagina que uma facção criminosa, vamos colocar assim, poderosa, que tem homens em todo canto aqui de Limeira, falando assim, ó, quem for lá na quadrangular Limeira, quando sair do carro vamos assaltar, alguns vamos sequestrar, outros nós vamos matar. Olha para mim aqui, você estaria aqui agora? Alguns historiadores dizem que naquele tempo os soldados romanos faziam vista grossa. A polícia, vamos fazer assim para o nosso entendimento, faziam vista grossa quando um cristão era abusado, espancado. Eles passavam e fingiam que nada estava acontecendo, porque gritava, é um cristão. Isso aconteceu em Roma, por várias vezes. Uma criança sendo espancada por pessoas por ódio dos cristãos. Os soldados passavam, que eram os homens da lei, que mantinham a paz e a ordem numa cidade, olhava, é cristão? Pode matar. Imagina você debaixo de uma realidade dessa. Vou falar para mim aqui, você poderia estar aqui no culto, arriscando a sua pele, mas você estaria bem? Sinceramente. Em um tempo de pandemia, quando voltou com os cultos, imagina assim, a gente está lá em casa, no máximo via Juninho, Antônio, Maninha, aí chega agora, vem aqui 500, 600, 1000 pessoas, seu coração não acelerou um pouco? Meu Deus, será que não tem alguém contaminado no meio dessa multidão? Eu acho que isso está errado. Teve pessoas que veio e não voltou. Isso aconteceu na minha igreja. Começaram a suar, cara. Começaram a ficar assim nervosas. Umas chegaram na porta e viu aquela multidão dentro da igreja, não tem pandemia. Misericórdia, esse povo não tem juízo não. Voltou para casa. Ei, escuta aqui. Essa é uma verdade que não pode mudar. Só tem uma coisa que te faz entrar todos os dias nesse lugar. Pastor, que louvor. Um negócio ensaiado. Meu Deus, que estrutura, que sonorização. A gente entende e ouve tudo. Mas o que te trouxe aqui não foi a estrutura. O que te trouxe aqui não foi a tradição de uma igreja que está aqui há décadas. O que te trouxe aqui é o Espírito Santo. É que aqui a gente ora e as coisas começam a tremer, começam a ser abaladas, não é dentro de mim, é aquilo que está tentando me parar. Amados, escute aquela igreja medrosa, aquela igreja ameaçada, quando ela orava, tudo tremia e todos ficavam cheios, não é de espírito de medo, não é espírito de dor, nem de luto, mas é o espírito de coragem, é o Espírito Santo.
que te faz amanhã, segunda-feira, se for na padaria e ver alguém com os olhos abuguelados para você, fala: paz seja convosco. Isso aconteceu quando Jesus ressuscitou. Os discípulos estavam presos dentro de uma casa, as portas estavam tão fechadas, eles estavam tão presos que Jesus precisou atravessar as paredes. Jesus atravessou as paredes e quando ele entrou, todos ficaram com os olhos regalados para ele, falando assim: o que é isso? O que é isso? Jesus: calma! Paz seja convosco. Evangelho de João 20:20. Vamos falar isso comigo? 1, 2, 3. Paz seja convosco. Isso foi suficiente para uns, mas outros começaram ainda a continuar a tremer. Jesus: calma, gente. Coloca a mão aqui em mim, ó, na ferida aqui. Coloca a mão aqui, coloca. Uns foram lá e colocaram. Quem foi? Quem foi o primeiro da fila? Tomé. Jesus: calma, vocês não estão acreditando? Tem alguma coisa aí para comer? Porque fantasma não come. Trouxeram alguma coisa para ele comer. Mas tinha ainda um poder de medo ali, pastor, tão grande. Sabe por quê? Porque imagina você ser cristão no tempo de Jesus e falar assim: o meu Senhor foi apanhado, foi, sabe, esmurrado, cuspido, colocaram uma coroa de espinho sobre a... eu estou falando, sabe de quem? Não estou falando do pastor Ciro, do pastor Jaime. Estou falando de um homem que anda sobre as águas. Estou falando de um homem que flutuou. Estou falando de um homem, em uma palavra só, 10 leprosos ficaram limpos. Estou falando de um homem que encontra um defunto de 4 dias e libera uma palavra: Lázaro, sai para fora. Eu não estou falando de um homem comum, amados. Eu estou falando do Filho de Deus. E aquele povo viu o Filho de Deus crucificado numa cruz. Eles falaram assim: meu Deus, se fez isso com o super homem, imagina com nós. O medo que a igreja vivia naqueles inícios só pode ser vencido. E Jesus, vendo aquele clima, sabe o que ele fez? A Bíblia diz, e não eu, que ele soprou o Espírito Santo sobre todos. Levanta a sua mão aqui neste lugar. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui no altar, posso? Levanta a sua mão, aonde você estiver. Feche os seus olhos, amado. Você veio no melhor lugar que você poderia estar. Você vai fazer essa semana o que você não estava conseguindo mais fazer. Você que me assiste aí em casa, jogue fora agora esse espírito de medo. Deixe Deus soprar. Deixe Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, soprar sobre você o fôlego de vida. Deixe Ele soprar em teu coração uma coragem que não é loucura e nem irresponsabilidade. Deixa Ele soprar no teu coração o espírito de força, o espírito de coragem, o espírito que te levanta e não olha para um gigante como algo que vai te matar, mas você olha para um gigante como você que vai derrotá-lo. A palavra de Deus diz que nós podemos vencer o medo através da fé. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 32. Eu quero colocar aqui para você assistir comigo. Aleluia! Ai, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Osaide, de Ciro. Não tenho tempo aqui para falar de Aimé, Mário. Não tenho tempo aqui para falar de Antônio, de Pedro, de João. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Não tenho tempo para falar de Gideão. Quem é Gideão, pastor? Só vou falar de Gideão, olha para mim aqui. Sabe quem é Gideão? É um homem que Deus encontra escondendo trigo. Gideão é um homem que está tentando esconder, porque está vindo um exército como um gafanhoto, e eles correm e ficam presos em cavernas. Depois que aqueles homens e mulheres passam e levam tudo, eles voltam para uma vida de prejuízo, desgaste. Mas Deus apareceu em Gideão e soprou sobre ele o seu espírito. Sabe o que Gideão era, irmão? Covarde. Sabe como Deus faz a saudação para Gideão? Homem valente e valoroso. Quando ele ouviu a palavra valente, ele falou assim: valente eu? Senhor, você não sabe o que eu estou fazendo?
Você não sabe como eu estou tremendo minhas pernas? Estou correndo aqui para esconder o máximo possível dos ladrões. Senhor, olha para mim aqui. Sabe o que Deus estava falando com Gideão, pastor Ciro? Gideão, não estou falando do teu passado, eu estou falando do teu futuro. Deus está te chamando de valente aqui neste lugar. Mas pastor, logo ele não está falando do teu passado, ele está falando do teu futuro. E o teu futuro, amados, não importa se você está com a minoria diante do maior exército que Israel enfrentou. A minoria nunca é minoria quando anda com Deus, que pode todas as coisas. Coloca no projetor aqui, coloca no telão. Eu tenho que comprar agora um telão para a igreja, porque eu vou chegar lá falando, coloca no telão, lá é projetor. Coloca aí. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Passa. Os quais pelo que, amados? Conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Vamos? Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Diga assim: esse medo não é brasileiro, é estrangeiro. Se coloque de pé no seu lugar. Aqui canta aquela música: enche-me, Deus, enche-me até transbordar. Não? Então toca qualquer coisa do Espírito Santo aí, vai dar certo. Olha para mim aqui, amados. Levanta as suas duas mãos. Isso faz uma diferença. Quem se rende para Deus não se rende para mais nada. Eu estava hoje orando, porque essa palavra Deus me deu assim que o convite foi liberado. Eu entrei num avião e o Senhor falou assim para mim: igreja, leve uma palavra, vencendo o medo. Diga assim comigo: eu venço o medo, expulsando esse espírito e buscando o Espírito Santo de coragem. Levanta suas mãos o mais alto que você está. Talvez você que há muito tempo não orou em línguas, eu queria te convidar a orar em línguas. Você que talvez há muito tempo, não sei eu, talvez você está voltando hoje, é o teu primeiro culto, e você está meio assim, olhando para cá, olhando para lá, com medo de algo, com medo de alguém. Eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos, e abrir o teu coração, e falar: Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem. Faz de novo. Faz de novo. Quando eu podia, parecia que voava dentro desse lugar. Chame, levando as suas mãos o mais alto que você puder. Deus está derramando uma graça nessa noite, neste lugar. Deus está derramando uma graça sobre os céus de Limeira. Aonde você passar, um espírito de vida, de coragem vai te acompanhar. Amanhã o teu bom dia não será o mesmo. Amanhã o teu olá não será mais o mesmo. Pessoas vão olhar para você, pessoas vão ouvir a tua voz e vai acalmar algumas tempestades internas. Meu irmão, minha irmã, chame. Ora em línguas, você que ora em línguas.